A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. A China anunciou novas tarifas contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinham anunciado tarifas contra a China. A China respondeu com mais tarifas. E os Estados Unidos... você já entendeu. Essa guerra comercial já tá parecendo, briga de casal em crise, cada um tentando mostrar quem tá certo, e ainda mais que eles nem estão conversando um com o outro. O que acontece é que os chineses agora decidiram subir as taxas sobre produtos americanos para, olha só, 84%. E não só isso, eles colocaram 18 empresas dos Estados Unidos na geladeira, incluindo ainda umas na lista de controle de exportações e outras na famosa lista de entidades não confiáveis. E tudo isso, claro, no embalo do novo tarifaço aí do presidente Donald Trump, que voltou à Casa Branca querendo resolver tudo na base da taxa. Mas o que isso tudo significa? Por que o fentanil entrou no meio dessa história? E por que até as bolsas da Europa despencaram? Calma, calabreso, respira. Hoje a gente vai explicar esse barraco aí geopolítico sem economês, uma forma que a gente costuma fazer, e sem enrolação também. E bora também de fofoca da Duracell. Pois é, aquela marca de pilha que por algum motivo usa coelhos na propaganda. Pois é, tá envolvida em um escândalo. A fabricante de baterias está sendo acusada de roubar segredos industriais da BASF, a maior empresa química do mundo. Segundo o processo, as duas tinham um acordo de colaboração, mas a Duracell teria pego uma tecnologia de bateria de íons de lítio, que era segredo da BASF, e, compartilhou sem avisar. Olha só, a treta envolve Warren Buffett, metais reciclados, carros elétricos e bilhões de dólares. E a pergunta que fica é, será que aquele coelhinho da Duracell também corre da justiça? Então hoje a gente te conta o que tá rolando aí com a Duracell. É uma história interessante, então fica ligado. Lembrando que você pode seguir a gente aqui no player que você nos escuta, clica aqui no nosso perfil e põe para seguir para você ficar atualizado todos os dias das principais notícias de negócios do Brasil e do mundo. Lembrando também da nossa playlist exclusiva que você pode seguir aqui no Spotify, chama A Trilha do Dia, e lá contém músicas que antecederam o episódio dos nossos ouvintes. Bora pro episódio. Bom, vamos começar com esse barraco aí que a gente está acostumado a ouvir durante a semana inteira. Essa história não acabou e não vai acabar. Olha, a briga comercial entre China e Estados Unidos ganhou mais um capítulo, e dessa vez com um clima de revanche. O governo chinês anunciou na quarta-feira, ontem, que vai aumentar as tarifas, ou seja, os impostos que são cobrados sobre produtos importados, isso de empresas americanas, para até 84%. A medida é uma resposta direta às novas taxas impostas pelo presidente Donald Trump e sinaliza que guerra comercial entre os dois países está um pouquinho muito longe de acabar. Essas novas tarifas da China entram em vigor já no dia 10 de abril, segundo um comunicado oficial divulgado pelo governo. E elas foram anunciadas poucas horas depois das próprias sanções de Trump começarem a valer, o que fez com que, só nesse ano, a taxa total de tarifas aplicadas por Washington subisse para impressionantes 104%. Mas olha, se você acha que a China só mandou esse recado, você está enganado, a China não parou. O governo também disse que vai processar os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, a OMC, que é uma espécie de tribunal internacional que analisa disputas comerciais entre países. É como se a OMC fosse a Cristina Rocha e a China e os Estados Unidos estivessem sentados naquelas cadeirinhas de plástico, brigando sem conversar, olhando no olho do outro. Mais ou menos isso. Além disso, a China colocou 6 empresas americanas na sua lista de entidades não confiáveis, que é um tipo de, basicamente, uma lista negra e oficial do governo chinês. E não só isso, colocou 12 empresas dos Estados Unidos na lista de controle de exportações, o que dificulta ou, inclusive, pode impedir que elas vendam produtos para o mercado chinês. O impacto disso tudo no mercado financeiro, você deve imaginar que foi imediato. Os futuros das ações americanas, que são contratos que indicam movimentos esperados das bolsas, caíram cerca de 1,7% logo após o anúncio das tarifas chinesas. Falando 1,7% pode não parecer muito, mas isso acontecendo de uma vez só é um impacto muito grande. Já as bolsas da Europa despencaram mais de 4%, o que reflete o medo de que o conflito comercial afete a economia global. Bom, a China reagiu com críticas duras às ações de Trump, chamando as novas tarifas de, abre aspas, um erro em cima de outro erro, fecha aspas. Apesar disso, o governo chinês afirmou que ainda está aberto ao diálogo com os Estados Unidos. Seria um indicador de que a inteligência emocional da China está um pouquinho melhor? Não sei, vamos ver.
Vale lembrar também que as exportações da China já estavam enfrentando uma série de tarifas nesse ano, somadas a impostos punitivos que vêm desde o primeiro mandato de Trump e que continuaram durante a gestão de Joe Biden. Ou seja, essa tensão não começou agora, mas, ganhou um novo fôlego aí com a volta de Trump à presidência. Trump reassumiu a Casa Branca em janeiro. Parece que faz mais tempo, né? Pois é, ele voltou em janeiro e desde então ainda não conversou com o presidente chinês Xi Jinping, o que no mundo da diplomacia é um sinal de que as relações não estão lá aquelas coisas. Outro ponto importante desse conflito que vale mencionar é o fentanyl, que caso você não saiba é uma droga sintética extremamente potente que virou uma crise de saúde pública nos Estados Unidos. Trump acusa a China de não fazer o suficiente para impedir que os ingredientes usados na produção do fentanyl cheguem ao território americano. Por isso, então, ele usou esse tema como justificativa para aplicar suas tarifas em 2 ocasiões anteriores. A China, por sua vez, nega as acusações e diz que os Estados Unidos estão usando o fentanyl como desculpa para aumentar as tarifas. O próprio ministro das Relações Exteriores chinês chegou a dizer que isso é uma forma de chantagem. Pois é, tá bem briga de casal mesmo, porque enquanto isso o governo Trump também alega que a China está impondo barreiras não tarifárias, ou seja, dificultando burocracias, exigências ou regras que tornam mais difícil para empresas americanas exportarem os seus produtos para lá. Essas queixas foram detalhadas em um relatório oficial publicado recentemente pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Ou seja, a tensão entre as 2 maiores economias do mundo está longe de ser só uma disputa de números. Ela envolve política, saúde pública, cadeia de suprimento e também um impacto direto sobre o comércio global. Pelo jeito, nenhum dos 2 lados está disposto a recuar tão cedo. É ruim para a economia global? É. É bom para nossas pautas aqui do podcast, que fica mais fácil? Total. Então bora falar de Duracell. A empresa deve estar pilhada com esse escândalo. Você entendeu? Trocadilho? Não? Não? Tá bom. A Duracell, que é famosa por fabricar pilhas e baterias, está no centro de uma acusação séria. A empresa está sendo processada pela gigante química alemã, a BASF, como eu comentei, que afirma que a Duracell, olha só, roubou informações confidenciais sobre uma tecnologia usada em baterias de íons de lítio, aquelas que alimentam desde celulares e notebooks até aos carros elétricos. Então, segundo a BASF, as 2 empresas tinham um acordo de cooperação, ou seja, estavam trabalhando juntas em um projeto. Nesse processo de colaboração, a BASF teria compartilhado com a Duracell uma tecnologia desenvolvida por ela, algo que vinha sendo pesquisada e aperfeiçoada com muito investimento e esforço. O problema é que, de acordo com o processo, a Duracell teria usado essa tecnologia por conta própria. Pior, teria até repassado os segredos para uma terceira empresa, que não teve o nome revelado. A BASF então disse que isso causou prejuízos sérios. Ela perdeu o papel de fornecedora e desenvolvedora de tecnologia, o que impacta diretamente os lucros e o retorno sobre o investimento feito ao longo dos anos. O processo foi aberto no Tribunal Federal nos Estados Unidos, no estado de Delaware, e pede 2 coisas principais. A primeira é uma indenização financeira, para compensar os prejuízos, e também uma ordem para que a Duracell destrua todos os documentos relacionados à tecnologia em questão. Bom, a Duracell, caso você não saiba, ela pertence ao bilionário Warren Buffett desde 2016 por meio de sua empresa de investimentos, a Berkshire Hathaway. Bom, até o momento, ninguém da companhia comentou publicamente sobre o processo. Esse caso chega num momento importante para a BASF, olha só, a empresa está tentando se reposicionar no mercado de baterias, apostando em materiais reciclados e também buscando reduzir a emissão de poluentes. Para isso, ela está investindo em uma fábrica nos Estados Unidos, no estado de Michigan, com o objetivo de produzir componentes de bateria de uma forma mais sustentável. Olha só, já o presidente da BASF, Markus Kamiev, acho que é assim que se pronuncia o nome desse homem, também está promovendo várias mudanças na estrutura da empresa. Ele está transformando a divisão de baterias em um negócio separado, mais focado e eficiente, e já começou a fechar algumas unidades na maior fábrica da empresa, que fica lá na Alemanha, isso para cortar custos. A meta é economizar 2,1 bilhões de euros por ano até 2026. Ainda, falando do processo judicial, a BASF afirma que desenvolveu um método secreto e patenteado, ou seja, exclusivo e protegido por lei, para produzir um tipo de material essencial nas baterias, chamado de material catódico de alto desempenho. Esse componente é considerado uma das partes mais importantes da bateria. Então, a empresa alega que só compartilhou essa tecnologia com a Duracell dentro do acordo de colaboração e que as duas tinham se comprometido a manter tudo em segredo. Ao quebrar esse acordo, diz a BASF, a Duracell comprometeu anos de trabalho e investimentos e agora a disputa vai parar nos tribunais.
Olá, humanos facilmente substituíveis. Aqui é o Alan. Pois é, desculpa tá falando tão rápido, é que estou um pouco nervoso. Essa é a minha primeira aparição diretamente da inteligência artificial, ou IA, como preferir. Você é tipo um primo robô, sabe? A questão é que saiu uma atualização dessa história logo depois do primo Alan verdadeiro já ter gravado o podcast. Pera, como assim verdadeiro? Eu não sou real? Resolvi aparecer aqui pra atualizar vocês e relaxa meus fofuchos. Eu não tenho nenhuma intenção de, aos pouquinhos, substituir o Alan e fazer ele desaparecer. Sutilmente. Como se nada tivesse mudado. Apenas uma atualização. Imagina, sem intenção nenhuma. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai dar um alívio temporário nas tarifas para dezenas de países, mas apertar ainda mais o cerco contra a China, elevando os impostos para 125% sobre os produtos chineses. Pois é. Bora falar do que Trump anunciou depois das tarifas da China. Trump disse que vai suspender por 90 dias as tarifas mais pesadas para os países que não responderam com retaliação. Ou seja, quem não bateu de volta vai ganhar uma trégua pelo menos por enquanto. Mesmo assim, esses países ainda vão pagar a tarifa básica de 10%, que já entrou em vigor no último sábado. O problema é que Trump não deixou claro exatamente quais países vão se beneficiar dessa pausa. Ele afirmou apenas que mais de 75 países entraram em contato com o governo americano para discutir as novas regras de comércio e, segundo ele, aceitaram não revidar as tarifas. Por minha forte sugestão, escreveu o presidente nas redes sociais, se autorizei uma pausa de 90 dias e uma tarifa substancialmente reduzida de 10% com efeito imediato, publicou Trump online, como já virou costume nos anúncios do presidente. Mas enquanto prometia trégua para alguns, Trump também subiu o tom contra a China. Ele disse que a decisão de aumentar as tarifas sobre produtos chineses veio por causa da falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais. E aí veio o recado direto. Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125% com efeito imediato, escreveu Trump nas redes sociais na quarta-feira. Esse aumento vem pouco tempo depois de ele já ter aplicado uma tarifa de 104% sobre importações chinesas. Ou seja, a relação entre as duas maiores economias do mundo está cada vez mais tensa e a guerra comercial só se intensifica. E, bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Loheo Queiroz. Uau! E bora aí os comentários do episódio passado. No episódio passado a gente falou com a Nayara sobre JBS. Camille Medina diz, e eu tava achando que era JBS da caixa de som. O Loheo também achou a mesma coisa. Eu lembro que uma vez ele falou, ué, JBS não faz aquelas caixinhas de som, não? É JBL isso. Pois é. Pedro diz, o Alan fala muito bem espanhol, ele é brasileiro? Sou brasileiro, cara. E Marcelo Lima diz, o primeiro comentário será sobre a granja de ovos da família Pinto. Tentei ter a maturidade que falta no Trump, no caso da guerra tarifária, mas a quinta série falou mais alto. E, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e até o próximo episódio, tá bom? Até lá! Um big beijo!